Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Vou dar uma parada na leitura aqui, que dá para a gente fazer algumas anotações iniciais aqui sobre essas informações aqui. Então ele diz aqui que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Bem, quando a gente diz que alguma coisa é diretamente proporcional, a gente significa dizer o seguinte: quando eu pego, por exemplo, a força de defesa que eu vou representar por FD, eu pego a força de defesa e divido essa força de defesa pelo nível que eu vou representar pela letra N e pelo quadrado de sua experiência, que eu vou representar a experiência pela letra E. Quando eu faço essa divisão, isso dá uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de K1. Certo? Então isso que significa dizer que alguma coisa, alguma grandeza é diretamente proporcional a outra grandeza. No caso aqui ele está falando que é diretamente proporcional a duas grandezas. Mas não tem problema, eu coloco no denominador da fração os dois elementos que eles falam, que o texto fala, que é o nível e o quadrado da experiência. Ok? Então eu faço essa divisão e isso dá uma constante. Eu tenho que descobrir que constante é essa. Mas primeiro aqui eu posso isolar o FD. Né? Isolando aqui o FD, eu multiplico aqui, ó, K1 vezes isso aqui. Fica K1 vezes o N vezes o quadrado da experiência. Vou guardar essa informação aqui. Essa aqui é a força de defesa de cada jogador. Beleza. O texto continua. Ele diz que enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vou fazer aqui, vou sublinhar também essa informação aqui da força de ataque. A força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Ok, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a força de defesa. Eu vou pegar a força de ataque e vou dividir isso pelo quê? Pelo que ele diz aqui. É pela sua experiência e pelo quadrado do seu nível. Vou colocar o nível representado pela letra N, né? N ao quadrado e a sua experiência, que é o E. Isso é igual a uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de K2. Beleza, e daqui eu isolo o FA, multiplico o K2 vezes isso, vai dar K2, que multiplica N ao quadrado vezes o E. Ok, então eu tenho aqui agora a fórmula da força de ataque de cada jogador. Então eu tenho a força de defesa e tenho a força de ataque. Beleza. Continuando o texto. Então, vamos lá. Ele diz aqui que nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possui força de ataque 2 e de defesa 1. Beleza, vou parar por aqui também e vou sublinhar essas informações aqui. Ele diz que no início cada jogador tem nível 1 e experiência 1. E mais, força de ataque 2, né? Aqui a força de ataque 2 e de defesa 1. Beleza, então com essas informações eu vou usar essas fórmulas aqui e descobrir o K1 e o K2, respectivamente na força de defesa e na força de ataque. Então olha só, vou usar aqui, né? Vou levantar um pouco aqui o texto e vou usar essas informações aqui. Passou aqui um pouco da força de defesa, tá?
Vou usar essas informações aqui. Por exemplo, o FD, que é a força de defesa. Vou repetir a fórmula aqui. FD é igual a K1, que multiplica N, que multiplica E2. Ele diz aqui que cada jogador começa com nível 1, experiência 1. Vou substituir aqui, ó, 1 e 1. E a força de defesa é igual a 1 também. Então, vou substituir tudo 1 aqui, ó. Força de defesa é 1, igual a K1. O N é 1 e a experiência é 1 também, 1 ao quadrado. Aqui vai dar tudo 1, né? 1 ao quadrado é 1, vezes 1 dá 1, vezes K1 dá K1. K1, então, é igual a 1. Então, aqui eu já sei o valor do K1, que é igual a 1. Beleza. Se o K1 é 1, eu já sei, então, que a fórmula aqui, ó, se o K1 é 1, eu vou substituir o 1 bem aqui, então não vai alterar nada aqui essa fórmula. Vai ficar só N vezes E ao quadrado. Então, eu já tenho a fórmula da força de defesa. Força de defesa vai ser igual a N, que multiplica E ao quadrado. Então, essa é a fórmula da força de defesa. Beleza. Agora, nós vamos para o K2. Vamos descobrir agora o K2 usando a fórmula da força de ataque, que é essa fórmula bem aqui. Então, vou repetir aqui a fórmula. Força de ataque é igual a K2, que multiplica N ao quadrado vezes E. Vou substituir os valores que ele me dá no texto. Olha, eu já sei que o nível é 1 e a experiência é 1. Só que a força de ataque é 2. Então, vou substituir bem aqui, ó. 2 é igual a K2, que multiplica 1 ao quadrado vezes 1. Aqui vai dar 1 também, vezes 1, vezes K2 vai dar K2. Então, K2 é igual a 2. Ok? K2 é igual a 2. Se K2 é igual a 2, então eu sei que a força de ataque vai ser quanto? Substitui 2 bem aqui, ó, no K2. Então, fica 2 vezes N ao quadrado vezes E. 2 vezes N ao quadrado vezes E. Então, essa é a fórmula da força de ataque. Então, eu tenho a fórmula agora da força de defesa e da força de ataque, porque eu achei o K1 e o K2. Agora ficou tudo em função de N e E. Beleza? Muito bem. Continuando o texto. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Ok, muita informação aí, mas o que interessa mesmo é o que vem a seguir. Quando ele vai falar aqui o seguinte: durante um jogo, o jogador J1, né, de nível 4, vou anotar isso aqui é muito importante. O nível, olha, o jogador J1, ele tem nível 4 e experiência 5. Irá atacar o jogador 2, que tem nível 2 e experiência 6. Muito bem. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Então, ele diz que a diferença, ele quer saber a diferença entre a força de ataque do jogador J1 e a força de defesa do jogador J2. Beleza, então vamos descobrir aqui quanto é a força de ataque do J1, usando essas fórmulas que eu descobri anteriormente. Força de ataque, qual é a fórmula? É 2 que multiplica N ao quadrado vezes E. Ok, então fica 2 vezes... O nível é 4 do jogador, então fica 4 ao quadrado. E a experiência é 5 vezes 5. Então, isso vai dar quanto? Faz a potência primeiro. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 vai dar 80. 80 vezes 2 dá 160. Beleza? 160.
é a força de defesa. Vamos ver, aliás, a força de ataque do jogador 1, do J1, né? Aqui, J1, força de ataque. Vamos ver a força de defesa do J2. A fórmula tá aqui, a fórmula é N que multiplica E ao quadrado. O N do J2 é 2, e a experiência é 6. Então fica 6 ao quadrado. Isso vai dar quanto? 6 ao quadrado dá 36 vezes 2 dá 72. Vou colocar bem aqui para armar já a minha conta de subtração. A força de defesa do jogador 2. Agora eu vou fazer essa subtração aqui e aí eu mato a questão. 10 tira 2 dá 8. Né? Aqui ficou 5, presta para cá ficar 15, tira 7, dá 8 também. Então aqui está a resposta final. 88, letra B. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.